Vamos ao debate com o João Galamba e com o António Leitão Amar. Meus senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. A investigação ao furto de tanques, de facto, conheceu esta semana desenvolvimentos muito importantes. Ainda hoje ficamos a conhecer as medidas de coação para estes arguidos. Sabemos que é preciso deixar à Justiça aquilo que é da Justiça, mas, politicamente, António, que consequências há a retirar deste caso? Boa noite a ambos. Isto é uma situação muito séria e muito grave, como diz. E bem, à Justiça o que é da Justiça, portanto eu não vou pôr aqui a comentar este processo judicial. Aliás, acho até que a decisão, alguma precipitação sôfrega mediática do CDS no próprio dia da acusação e pedir uma comissão de inquérito, acho que é uma discussão que pode ser tida no âmbito parlamentar, mas para um exercício que é diferente, que é o exercício de responsabilização política. Mas está já a excluir a partir dessa Não comissão estou nada, de inquérito? não. O que eu disse é que ter misturado, inclusive no momento, as duas coisas, quando aquele era o momento da justiça e não o momento do apuramento de responsabilidades políticas, eu acho que foi um erro, desde logo, de gestão e de mensagem, porque as coisas não devem ser misturadas e devem ser tratadas igualmente em ambos os planos. Acho que esse processo é um processo que vai ter o seu curso, com a discussão do objeto possível da Comissão, portanto, não estou a dizer nada, e aliás o PSD nem tomou posição. Deixou completamente em aberto. Não, é preciso discutir o objeto, mas uma coisa que o PSD tem dito, e eu digo, acho que é muito importante, isto é uma situação séria e grave. Nós estamos a falar de um roubo de um conjunto de armas, algumas delas muito perigosas. Lança-rockets, explosivos, granadas. E eu acho que há aqui três questões essenciais. A primeira, houve uma falha, em primeiro lugar, no sistema de segurança, e é preciso apurar, e no sistema de controle. Sara, à data de hoje, e ao contrário até de algumas mensagens de responsáveis políticos, também do Governo, que foram tentando dizer a dada altura, há isto, faltou aquilo, à data de hoje, não se sabe o que é que foi mesmo roubado e o que é que foi recuperado. E acha que isso é uma falha política? Não, eu acho que há uma falha das autoridades, que também tem uma parte de autoridades militares e parte de autoridades políticas, que têm uma responsabilidade cimeira sobre o desempenho e a operação e a organização. Portanto, há aqui uma falha de organização ex ante. Depois há uma outra falha muito grave na reação. Uma situação desta dimensão implica uma reação imediata e coordenada das forças de defesa e da segurança. É incompreensível que os responsáveis dos serviços das secretas portuguesas tenham ouvido dizer que souberam do caso pela comunicação social mais de 24 horas depois, e a unidade antiterrorismo, que é quem basicamente, perante uma situação dessas, coordena os vários esforços de defesa e de segurança para agir sobre isso e tomar as medidas que forem necessárias, reuniu 48 horas depois. Aparentemente, também, entre outras coisas, não havia responsáveis do Governo. Por último, acho que também é estranho o facto de, por um lado, ter havido um silêncio, uma fuga, que era o esclarecimento, desde logo, e a responsabilidade da parte dos responsáveis, também políticos, mas não apenas, como digo, acho que há questões de responsabilidade e de autoridades militares, outras questões políticas, porque era necessária, neste momento, também da parte do Governo, uma intervenção, não apenas por causa desse esclarecimento e respostas cabais, mas também porque é necessário dar, por outro lado, uma mensagem aos portugueses. Para além da gravidade deste caso, que é muito grande, é mais uma falha do Estado que nós temos neste período recente ao nível dos serviços e da função essencial de segurança, por outro lado, dizer que nós temos umas Forças Armadas que têm prestado enormes serviços ao país. Ainda hoje a Assembleia da República aprovou um voto de congratulação e de louvor ao trabalho da missão portuguesa na República Centro-Africana, o trabalho que fazem cá dentro na proteção civil, no apoio através da engenharia militar. E no seu entender era preciso haver também aí uma palavra de porque o país deve estar grato a estes milhares de mulheres e homens que estão a defender a pátria muitas vezes com a sua vida, e que um problema que existe numa ou outra árvore não faz uma floresta, que é uma floresta que devemos estar honrados. João, o António apontou aqui algumas responsabilidades políticas, mais no sentido de que este processo poderia ter sido conduzido de forma diferente pelo Governo. Admite isso, que de facto houve aqui um processo que não foi assim tão bem conduzido? Eu não concordo. Acho que foi o Governo, ou o Ministério da Defesa, teve uma das medidas iniciais, foi imediatamente rever todos os procedimentos de segurança na parte de armazenamento de armas.
de resto, é uma investigação judicial que está em curso e sobre a qual temos de aguardar pelo seu desfecho. É preciso perceber que há uma diferença. Deu a entender uma desvalorização. Sim, mas o Ministro da Defesa não tutela as Forças Armadas como o Ministro da Segurança Social tutela os serviços da Segurança Social. Não é uma coisa. O Exército é diferente, obviamente tem uma tutela civil, mas o nível de responsabilidade do Ministro da Defesa sobre procedimentos de segurança num determinado paiol, isso é uma responsabilidade das Forças Armadas, não é do Ministro da Defesa. Acho que a responsabilidade seria do Ministro da Defesa ou do Governo, se houvesse algum elemento da política seguida no Governo que tivesse fragilizado a segurança. Não, isso não aconteceu, até tinha havido despachos do Ministro a reforçar verbas para esses temas. Portanto, mas de inteirar-se o suficiente sobre, por exemplo, o material que desapareceu. Nunca ouvimos o Ministro da Defesa esclarecer claramente o que é que foi ou não furtado. Isso está em investigação e faz parte da investigação judicial. Eu não sei se forem contadas todas as armas, o que é que não foi, confesso, não sei, mas parece-me que esses temas são... Mas o Ministro da Defesa não deveria saber? Não, ou procurar saber, pelo menos? Se está neste momento em investigação judicial, está em investigação judicial. E, portanto, acha que não há qualquer responsabilidade do Ministro no esclarecimento dessa informação? Isso. Mas se os factos estão a ser apurados e está a ser investigação, está a ser investigado, a quem cabe esclarecer, se entenderem que deve ser esclarecido, é quem conduz a investigação. Não é certamente ao Governo, que não tutela nenhum órgão judicial, nem tutela nenhuma investigação em concreto. Sara, deixa-me só dizer, eu acho que isto é uma verdadeira falácia de desresponsabilização. Vamos lá ver. O que é que faz a investigação judicial aqui em causa do Ministério Público de efeitos criminais? É apurar se houve, quem é que foram responsáveis e puni-los. O resultado e o efeito da ação judicial é identificar e mostrar ao país que crimes e comportamentos errados não ficam impunes e as pessoas são sancionadas. Ponto. Tudo o que é tratar de e as armas onde é que estão? E o que é que falta? E como é que se recupera? E porquê é que os serviços do Estado demoraram 48 horas, os principais da unidade antiterrorismo, a reunir? Porquê é que o Governo desapareceu? O Governo tem responsabilidade de garantir a primeira responsabilidade de garantir aos portugueses a segurança. Entre outras coisas, era melhor que não tivesse dado uma informação errada sobre a situação das armas. Quase foi a única vez que vimos o Ministro chegar-se à frente, verdadeiramente, foi no dia em que uma notícia que hoje nós sabemos que não é bem verdadeira, de que as armas tinham sido todas recuperadas. E, portanto, há aqui também, repare, é diferente de dizer que o Governo teve alguma coisa a ver com o processo de roubo. Não é nada disso. Quando se diz que é responsabilidade política, não é uma coisa desse género. É dizer que houve alguma coisa. O João falou de um despacho do Ministro, também houve na altura muita gente que apontasse o facto de esse despacho do Ministro ter sido atrasado muito para além do que era devido e dos avisos que tinham sido feitos pela hierarquia militar ao Governo. Mas também era importante esclarecer isso, eu não tenho certezas sobre o que é que aconteceu aqui nesse ponto. Sei é que nós temos um Ministro em fuga numa área em que precisamos de um Governo presente e que a autoridade no país e a segurança se faça sentir, para que os problemas operacionais, os problemas de organização, os problemas de reação possam ser tratados. E isso não faz nada da investigação judicial. A investigação judicial diz que foi A, B, C, D, E, F que fizeram estes erros. A, B, C, D, E, F são punidos. Mas o facto dessas pessoas poderem eventualmente no final ter uma pena, eventualmente de prisão, não resolve o problema que está a acontecer e as falhas que existiram no processo, na reação, no controle. E por isso, e também não resolve outra coisa, que é no meio disto tudo explicar aos portugueses que há uma outra e muito mais ampla organização militar que merece ser honrada e que tem feito serviços notáveis ao país e que nós devemos estar muito orgulhosos por isso. Penso que, não percebo, António, achar que isso está em dúvida. Não me parece que isso esteja em dúvida, nem me parece que haja aí um clamor nacional em dúvida sobre o papel importante que as Forças Armadas desempenham e desempenharão no nosso país. O que eu sei é que nos últimos meses houve vários pedidos para que a investigação, para que o Governo desse esclarecimentos sobre a investigação. Quer dizer, a essa altura parecia que era o Governo que tutelava a investigação. Isso foi o que eu me lembro nos últimos meses, até numa declaração estranha do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também parece ter violado um pouco essa separação
de responsabilidade. Temos uma investigação a decorrer, tivemos... Uma investigação de apuramento criminal. Sim, não tem nada a ver com o problema, com a resolução da falta de armas, onde é que elas estão perdidas, porque é que não se sabe quais é que são, porque é que o que falta não está recuperado, onde é que ela pode ter ido parar-se, qual é que é o uso que pode ser dado, o que é que falhou na reação. Nada disto é resolvido, tratado, lidado pela investigação criminal. Invocar isso é tirar areia para os olhos dos portugueses e eu acho que nós não devemos fazer isso. Havia um problema de segurança e o poder civil que tutela o Exército pôs em marcha as diligências necessárias para resolver. Ainda hoje na Marinha tivemos um episódio que uma caixa de munições caiu e foi preciso uma pessoa que veio atrás ir entregar à polícia. É melhor demitir o Ministro por causa dessa caixa da Marinha. Não é isso, João. É preciso dizer, hoje voltámos a ter um problema e o problema voltou a mostrar que o sistema não está a funcionar. O aprovisionamento de uma das coisas mais perigosas que existe, que são armas. Oh, António, quem trata do aprovisionamento de armas é o Exército, não é o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa não dá ordens ao Exército para melhorar os procedimentos. Pode ver se há verbas, se as instalações têm uma segurança adequada ou não, se a cabimentação orçamental que permite tratar da segurança existe. Agora, o Ministro não existe. Esse é o próximo passo que falta ao João. O Ministro da Defesa não tutela, não tem o poder sobre as Forças Armadas como o Ministro da Segurança Social tem sobre os serviços da Segurança Social. Há uma autonomia e uma hierarquia própria das Forças Armadas que trata disso. Operacional com uma direção e uma autoridade civil. Isso é um dos princípios básicos da nossa democracia. Mas a autoridade civil não é o responsável pelo procedimento de armazenamento de uma caixa de granadas. Isso não me parece que seja a responsabilidade do Ministro da Defesa ou do Secretário de Estado da Defesa, nem nenhum poder civil. Se há exemplo de algo que é da responsabilidade dos militares, são questões dessas. Quer dizer, não é o Ministro que trata disso, não é o Governo. Vamos lá ver. Eu não disse que foi o Ministro que faltou a escrever... Falaste agora de uma caixa de munições da Marinha. É mais um exemplo de que o problema que o João tinha acabado de dizer, que o problema tinha sido resolvido. Não ficou resolvido o problema do controle. E aqui é evidente que não se espera que seja o Ministro que vá preencher o registro de cada um do aprovisionamento de armas. Parecia que era isso que estavas a defender. O que é preciso é que se o sistema está a falhar, quem tem a autoridade cimeira civil, que está acima da militar, e depois quem está a seguir no topo da autoridade militar, ambos são responsáveis por garantir que o sistema funciona. E em Portugal, nestes casos, estamos a ter exemplos que não funcionam e os responsáveis estão ausentes. O PS já disse que não se vai opor a uma comissão parlamentar de inquérito sobre este assunto. O que é que era importante esclarecer nessa comissão? Eu concordo com o António. Isso é que, em princípio, não impede, nem será obstáculo à realização de uma comissão de inquérito, mas salvaguardou aquilo que o António disse, que existe o tempo da justiça e, obviamente, uma comissão de inquérito que possa, de alguma forma, pôr em perigo ou atrapalhar a investigação, não faz sentido. Já houve outras comissões de inquéritos com processos judiciais em curso. Sim, mas é que uma coisa, no BES, por exemplo, o BES havia uma resolução e depois havia processos judiciais. Isto é um processo judicial. Eu não sei, mas isso tem que ser... Isso é um crime. O que está a acontecer é um crime. Portanto, não há uma dimensão de uma questão política como foi na resolução do BES ou na capitalização da Caixa Geral de Depósitos. A Comissão de Inquérito não se fez para investigar paralelamente um crime que estava a ser investigado na Justiça. Tinha um determinado objeto, quem em certas áreas podia se sobrepor com a investigação judicial. Neste caso, estamos perante um crime, cabe ao CDS esclarecer exatamente qual seria o objeto, que perguntas é que queria fazer e qual seria o objeto. E no seu entender, corre-se o risco de entrarmos aqui num terreno de oportunismo político? Corre-se o risco de fazermos uma comissão de inquérito que é demasiado semelhante com a investigação que está em curso e, portanto, se calhar essa comissão de inquérito, nesses termos, se são esses os termos, não se devia realizar, mas lá está. Aí não era melhor o Partido Socialista dizer um não e não... O Partido Socialista disse que nós não temos problemas com a comissão de inquérito, neste caso concreto, preocupa-nos a questão de poder perturbar a investigação. Cabe ao CDS, que foi quem sugeriu a realização da Comissão de Inquérito, esclarecer que a Comissão de Inquérito quer, quando é que quer, portanto, se não nos opomos à Comissão, na realidade não é um sim, é um vamos ver. Não foi o princípio geral. Sara, posso só esclarecer um ponto para não ficar dúvida. Aquilo que eu disse sobre o tempo é que achei que não foi particularmente feliz uma certa sufraguidão mediática do CDS no próprio dia... Em que houve prisões. No dia das acusações, não sei se houve detenções, vir anunciar um escrutínio político. Foi no dia das detenções. Não se retire daqui, porque eu não disse de todo que é preciso esperar pelo fim de um processo e de uma investigação judicial para se iniciar o apuramento e a responsabilização das autoridades políticas e militares pelo que sucedeu. Porque eu acho mesmo
que o que é importante fazer é uma distinção não de tempos, mas de matérias. O que é o apuramento de quem são os responsáveis pelos alegados crimes deve ser tratado pela Justiça, Ministério Público e tribunais. O apuramento do que falhou antes, durante e depois, como é que as autoridades e o sistema e as políticas públicas e eventual legislação, se for o caso, possa ter falhado, pode começar. Aliás, a Comissão de Defesa, muito por iniciativa do PSD, tem já procurado fazer esse esclarecimento. E o problema é que tem barrado sempre com o silêncio e a recusa de resposta e de esclarecimento da parte do Ministro. Não é só o Ministro que tem que responder. Há mais autoridades para além do Ministro. Mas o Ministro, tristemente, não existe. António Leitão Amaro, João Galamba, obrigado aos dois pela presença no Esquerda Direita. Bom fim de semana.